Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica, onde daremos continuidade aos estudos sobre as funções orgânicas, ok? Vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos iniciar nossos estudos sobre as funções nitrogenadas, certo, pessoal? Ou seja, aquelas funções onde vão apresentar o elemento nitrogênio na sua estrutura. Nas aulas passadas, nós estudamos, né, as funções oxigenadas, certo? Aquelas que tinham o elemento oxigênio, que tem o elemento oxigênio na sua estrutura. Então, a gente estudou os álcoois, os enóis, os fenóis, os aldeídos, as cetonas, né? Os ácidos carboxílicos, os ésteres, né? Também vimos os derivados de ácidos carboxílicos. Então, nós estudamos, né, as funções oxigenadas mais importantes, certo? E na aula de hoje, a gente vai conhecer as nossas aminas e amidas, que são funções nitrogenadas e que vão conter o elemento nitrogênio na sua estrutura, certo? E são funções bastante distintas, mas que provocam bastante confusão entre os estudantes, certo? Então, bora lá para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês direitinho cada uma dessas funções. As nossas aminas, pessoal, é a nossa primeira função aqui nitrogenada que a gente vai conhecer. É uma função importante que está presente também bastante no nosso cotidiano, certo? Então, bora lá para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês que função é essa. As nossas aminas, pessoal, são compostos derivados da amônia, o NH3, pela troca de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio por cadeias carbônicas ou grupos orgânicos, certo? Grupo metil. Então, eu tenho aqui a minha molécula da amônia bem aqui. Eu coloquei aqui embaixo para vocês conseguirem ver melhor. Então, a nossa amônia, percebam que ela tem 4 nuvens eletrônicas. Tem um parzinho de elétron em cima do nitrogênio e 3 ligantes iguais. E como que as aminas elas vão ser formadas? A partir da substituição desses átomos de hidrogênio, quando 1, 2 ou os 3 são trocados por um grupo metil, por exemplo, um CH3, certo? Então, é isso que vai fazer com que eu forme aí as minhas aminas, certo? Quando esses hidrogênios forem sendo substituídos. Então, se eu pegar esse hidrogênio bem aqui e substituir ele por um grupo metil, um CH3, como vocês podem ver aqui, eu tenho a formação de uma amina. E nesse caso aqui, como ocorreu a substituição apenas de um único átomo de hidrogênio, eu tenho a formação de uma amina primária, certo? Porque existe aqui a presença apenas de um grupo metil conectado diretamente ao nitrogênio. Houve a substituição apenas de um único átomo de hidrogênio, certo? Então, eu tenho aqui a minha amina primária. E se eu pegar 2 átomos de hidrogênio e substituir por 2 grupos metil, como vocês podem ver aqui nesse segundo composto, houve a substituição de 2 átomos de hidrogênio por 2 grupos metil, como vocês podem perceber. Então, eu tenho aqui a formação de uma amina secundária, justamente porque houve aí a substituição de 2 hidrogênios por 2 grupos metil. E se os 3 hidrogênios forem substituídos, como vocês podem ver aqui nesse último composto, temos 3 grupos metis conectados ao átomo de nitrogênio. Então, eu tenho a formação de uma amina terciária, porque houve, né, a substituição dos 3 átomos de hidrogênio por 3 grupos metil, ok? Então, é isso que vocês vão observar para identificar a função amina, ok? Se vocês lembrarem que as aminas elas são compostos derivados da amônia, que é o NH3. E quando esses hidrogênios forem substituídos por grupos metil, por exemplo, vai formar aí as nossas aminas, certo? E se eu tenho a substituição apenas de um único átomo de hidrogênio, eu tenho a formação de uma amina primária. Se ocorrer a substituição de 2 átomos de hidrogênio por 2 grupos metil, eu tenho a formação de uma amina secundária. Ou se eu tenho a substituição dos 3 átomos de hidrogênio por 3 grupos metil, ou 3CH3, eu tenho a formação de uma amina terciária, ok? Então, identificar essa função é muito simples, é muito fácil. Basta vocês lembrarem, né, que elas são derivadas da amônia. Então, a partir disso, vocês vão tirar de letra, ok? Então, é bem simples identificar essa função. E em relação à nomenclatura desses compostos, como que a gente vai fazer? Bora lá para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês como que faz direitinho. Para dar o nome para esses compostos, pessoal, basta seguir essa regrazinha aqui da nomenclatura oficial. Temos o prefixo, mais o infixo, mais
amina, certo? Então, toda amina, na sua nomenclatura, né, no seu nome, vai terminar com o termo amina, certo? Porque se trata da função amina. Então, só é seguir essa regrazinha que é bem simples. Eu trouxe aqui esses 3 exemplos para a gente dar o nome para cada um deles, para vocês verem como que é fácil nomenclaturar esses compostos. O primeiro exemplo aqui, eu tenho uma amina primária, né? Percebam que eu tenho apenas um grupo metil conectado diretamente ao nitrogênio, indicando que ocorreu a substituição de apenas um átomo de hidrogênio por esse grupo metil. Então, se eu tenho apenas um grupo metil, então eu tenho a metilamina, certo? Porque se trata de uma amina, a terminação sempre vai ser amina. Então, eu tenho aqui a minha metilamina, certo? Metil porque tem apenas um grupo metil conectado diretamente ao nitrogênio, ok? Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma amina secundária, né? Porque ocorreu a substituição de 2 átomos de hidrogênio por 2 grupos metil. E se eu tenho 2 grupos metil conectados diretamente ao nitrogênio, então eu tenho o meu dimetil, o di, porque tem 2 grupos metil, amina, certo? Então eu tenho a minha dimetilamina, ok? E nesse terceiro exemplo aqui, eu tenho uma amina terciária, né? Porque ocorreu a substituição de todos os 3 átomos de hidrogênio por 3 grupos metil. Então, se eu tenho 3 grupos metil conectados diretamente ao nitrogênio, então eu tenho um trimetil, né? Tri, porque é 3 grupos metil, amina, certo? Então, eu tenho a minha trimetilamina, ok? E essa trimetilamina aqui, pessoal, é bastante interessante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela no próximo slide, certo? Então, vocês aprenderam, viram como que é fácil, né? Aprenderam como que é fácil nomenclaturar esses compostos, certo? Sempre vão ter a terminação amina, porque se trata da função amina, certo? Então, só é vocês olharem direitinho que dá para fazer fácil sem se confundir, ok? Então, bora para o próximo slide. Algumas curiosidades aqui sobre as nossas aminas, pessoal. A trimetilamina, que é o composto que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, a trimetilamina, ela que dá o cheiro característico do peixe, né? Ela que dá o odor do peixe. Não sei se vocês já foram na peixaria ou na feira e sentiram aquele odor característico de peixe, é justamente por causa desse composto aqui, da trimetilamina, certo? E as aminas também, pessoal, elas são classificadas como bases de Lewis. Por quê? É justamente por causa desse par eletrônico bem aqui, ó, que está em cima do nitrogênio. Nós temos um par de elétrons aqui em cima do nitrogênio. E as aminas, elas são capazes de doar esse par de elétrons em uma reação química. E é justamente por isso que elas são classificadas como bases de Lewis, porque elas doam seu par de elétrons em uma reação química, certo? Então, as aminas têm odor desagradável e são consideradas bases de Lewis, certo? Então, levando em consideração esse conceito, pessoal, e também levando em consideração a trimetilamina, né, que dá o odor de peixe, quando nós estamos com esse odor de peixe nas nossas mãos, muitas pessoas falam que é bom passar limão ou vinagre porque sai, né, todo o cheiro de peixe das mãos. E a gente sabe que o limão e o vinagre são substâncias consideradas ácidas, né? Então, são ácidos. Então, se a minha trimetilamina é uma substância, um composto básico, eu vou produzir aí uma reação, né? Uma reação de ácido mais base. E é justamente por causa dessa reação que todo o odor de peixe é retirado das mãos, certo? Então, eu produzo uma reação aí de um ácido com uma base. É justamente por isso que o odor de peixe sai das nossas mãos, certo? Então, aí coisas interessantes sobre as nossas aminas, né? Outros exemplos aqui de aminas, pessoal, que eu trouxe para vocês, é a nossa cadaverina e a putricina. Reparem só no nome, pessoal. Cadaverina e putricina, certo? Vocês aí que vão entrar na medicina já vão se acostumando, né, que esses são os compostos, esses são as aminas que vão dar o cheiro característico, o odor característico dos cadáveres, né? Essas são as aminas que derivam da decomposição da matéria das proteínas dos seres vivos, certo? Então, eles acabam gerando aí os odores dos cadáveres, né? Muito mal cheirosos. Então, outros exemplos aí de aminas presentes no nosso dia a dia, ok? Outras curiosidades aqui sobre as nossas aminas, pessoal, é que grande parte delas são consideradas bioativas, certo? Como é o caso da nicotina, da cafeína, da cocaína, certo? São substâncias consideradas bioativas. Elas também
têm o seu ponto de fusão e ebulição mais baixos que os dos álcools e dos ácidos carboxílicos. São bioativos, né, que eu acabei de falar para vocês, e podem ser encontrados nos estados físicos líquidos e sólidos, ok? E são compostos polares, né, justamente também por causa do nitrogênio e desse par eletrônico aí em cima do nitrogênio. As aminas de até 5 carbonos são solúveis em meio aquoso e alcoólico, ok? E a reatividade delas, ela aumenta com o aumento do caráter básico, certo? Então, quanto maior o caráter básico, mais reativa a amina é. E estão presentes aí também nos nossos corantes, ok? Chegamos aqui na nossa última função nitrogenada, conhecidas como amidas. Reparem só no nome, pessoal, para vocês não confundirem com as nossas aminas, certo? Essas aqui são as amidas. E percebam uma coisa, as amidas, elas são funções carboniladas. Olha aqui a presença da carbonila, né? A estrutura. Então, as amidas são funções carboniladas. E é uma função muito importante que está presente também no nosso dia a dia. Então, bora lá conhecer as nossas amidas. Como que identificamos as amidas? É muito importante vocês saberem identificar as amidas para diferenciar elas das aminas, né? Porque essas funções, elas causam bastante confusão, como eu falei antes, né? Então, aprender direitinho diferenciar uma da outra é super importante, até mesmo para responder as questões aí das provas e dos exercícios, ok? Então, as nossas amidas, pessoal, é todo composto que possui um nitrogênio ligado diretamente ao grupo carbonila, certo? Então, o grupo carbonila, né, no carbono da carbonila, está conectado diretamente a ele um nitrogênio, como vocês podem ver aqui no exemplo, olha. Eu circulei aqui para vocês perceberem melhor. Então, percebam que no carbono da carbonila, né, está conectado diretamente a ele o nitrogênio. Então, é isso que vocês devem observar para identificar essa função, a função amida, certo? Então, o reconhecimento dessa função orgânica se dá pelo nitrogênio conectado diretamente a um C-O, tudo bem? Então, muito cuidado para não confundir as amidas com as aminas, certo? Uma dica que eu dou para vocês é sempre repararem, perceberem a presença da carbonila, porque as nossas aminas, elas não são uma função carbonilada, né? Existe apenas aí a substituição dos hidrogênios por grupos orgânicos. E as nossas aminas, elas já são funções carboniladas. Existe a presença do grupo carbonila. Então, uma dica que eu dou para vocês é vocês repararem, né? Qual composto, né, tem a presença do grupo carbonila e se nesse carbono da carbonila está conectado diretamente a ele um nitrogênio. Então, se tiver, né, então se tratar aí da função amida. Então, muito cuidado para não confundir, ó. Um exemplo muito clássico que causa bastante confusão entre os alunos, principalmente nas questões, né, de exercício de provas, é esse aqui, ó. Pergunta-se qual é a função orgânica desse composto aqui que está do lado, ó. E muitas vezes a galera, os alunos, eles respondem assim, que essa parte aqui representa uma cetona, essa parte aqui que tem a C-O. E essa outra parte aqui representa uma amina, certo? Então, muito cuidado, pessoal, porque isso aqui jamais existe. Essa função aqui é a função amida, certo? Porque existe uma C-O e nessa C-O está conectado diretamente a ela um nitrogênio. Então, essa aqui é a função amida, certo? Então, muito cuidado porque isso aqui jamais existe. Isso aqui é uma amida, certo? Então, é bem simples, bem fácil de fazer o reconhecimento dessa função, ok? Algumas amidas mais importantes aqui para vocês, pessoal. A nossa ureia, que é extremamente utilizada no nosso dia a dia, principalmente por quem é agricultor, né? Quem tem plantação no campo, sempre utiliza a ureia como fertilizante, certo? Então, ela é extremamente utilizada, é extremamente importante para o trabalho no campo, certo? E outra curiosidade também são as nossas ligações peptídicas. Eu acho que vocês estudam esse termo, né? Já viram esse termo, estudam essa ligação lá na biologia, né? Então, as nossas ligações peptídicas, pessoal, elas são formadas através da reação dos aminoácidos, né? Então, aqui eu tenho um aminoácido. Os aminoácidos, eles são formados, né, por um grupo amino
e por um ácido carboxílico, ok? Vocês podem perceber aqui, ó. Nós temos um grupo amino em azul, o NH2, e na outra ponta nós temos aí um grupo de ácido carboxílico. Nós temos uma C dupla O, OH, nós temos a carboxila, né? Então, se eu pegar um outro aminoácido aqui, ó, nós temos outro aminoácido, e eu circular aqui de onde vai sair uma molécula de água, certo? Então, eles sempre reagem da mesma forma. A carboxila de um reage na amina do outro, certo? Gerando água. Eu circulei aqui em verde para vocês verem de onde vai sair essa molécula de água, ok? E o que vai acontecer? Nós temos aqui a saída da molécula de água, você já sabe de onde vai sair, e nós vamos ter uma reação de condensação e, consequentemente, a formação da ligação peptídica. Vocês podem ver aqui, ó. Essa parte aqui que eu circulei em azul é justamente a formação aqui da nossa ligação peptídica. Vocês podem perceber aqui. Também teve a saída da molécula de água na reação, né? Então, nessa região que está circulando aqui, se vocês perceberem, a função orgânica que representa essa ligação peptídica é a função amida. Olha, vocês percebem que tem uma C dupla O e conectado diretamente a ela tem um nitrogênio. Então, a função orgânica que representa a ligação peptídica é a função amida, ok? Podemos até falar, né, que a ligação peptídica também pode ser chamada de ligação amídica, justamente por causa da função amida, que representa aí essa ligação peptídica, certo? Podemos dizer também que as nossas poliproteínas são amidas, né? Coisas aí interessantes sobre as nossas amidas, ok? E a nomenclatura, pessoal, como que a gente vai dar o nome para esses compostos, né? Você vai seguir a regrazinha mais uma vez, ó, prefixo mais infixo mais amida. Muito parecido com a nomenclatura das aminas, né? Porém, só vai mudar aqui a terminação. Como se trata da função amida, das amidas, certo? A terminação vai ser amida, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe esses 3 exemplos aqui para a gente nomenclaturar e vocês verem direitinho como que dá o nome para cada um desses compostos. Esse primeiro composto aqui, ó, perceba que é uma amida, né? Tem uma carbonila e diretamente conectada à carbonila tem um nitrogênio, certo? Então, com certeza é um composto que a função orgânica dele é a função amida. E como que vai ser o nome? Vai ser MET, porque na cadeia aí carbônica dessa amida existe apenas um átomo de carbono, não é? Então, o prefixo é MET. AN, porque entre carbonos existe apenas ligações simples. E a terminação, amida, ok? Então, essa aqui é a nossa metanamida, ok? Esse segundo composto aqui, como a gente dá o nome para ele? Repare que na cadeia carbônica tem 2 átomos de carbono, né? Tem o carbono aqui do CH3 e também temos o carbono da carbonila. Então, o prefixo é ET. Entre carbonos existem apenas ligações simples, o infixo é AN e a terminação amida. Então, essa aqui é a nossa etanamida, certo? Vocês podem escrever juntinho assim como eu coloquei aqui embaixo. Nossa etanamida. E esse terceiro composto aqui? Vamos contar quantos carbonos tem na cadeia carbônica, mas percebam uma coisa. Nesse composto aqui, nesse terceiro composto, nós temos a presença do grupo metil, né? E está conectado em qual carbono? Vamos contar o carbono a partir do carbono da carbonila, bem aqui, ó. Vamos contar a partir desse aqui, certo? Vai ser 1, 2, 3. Então, o grupo metil está no carbono 3 e 4 aqui, né? Então, na cadeia carbônica existe 4 carbonos e no terceiro carbono existe um grupo metil. Como que a gente vai dar o nome? Vai ser o 3-metil. O 3 aqui, ó, é justamente a posição do grupo metil, tá no carbono 3. 3-metil, butan, né? O AN aqui é porque entre carbonos existe apenas ligações simples. 4 carbonos na cadeia carbônica, but. E o infixo AN, porque existe apenas ligações simples. E a terminação amida. Então, esse aqui é o nosso 3-metilbutanamida, ok? Então, é bem simples, pessoal. Só é seguir a regrazinha e não esquecer da terminação, certo? Como se trata das funções amidas, então a terminação do nome dos compostos sempre vai terminar, né, com o termo amida, ok? Outras curiosidades aqui sobre as nossas aminas, pessoal.
elas são compostos bastante reativos, principalmente por causa da presença do grupo carbonila, né? As amidas são uma função carbonilada, a presença da carbonila torna esses compostos bastante reativos. São substâncias bastante polares também, certo? As mais simples são solúveis em água e pouco solúveis em solventes apolares, certo? Mas, no geral, todas elas são solúveis em álcool e em éter. Seus pontos de fusão e ebulição são bastante elevados e apenas a metanamida, pessoal, ela se apresenta na condição ambiente no estado líquido incolor. Todas as demais amidas, elas se apresentam em condição ambiente no estado sólido, certo? E elas são mais densas que a água, ok? Então, as amidas, elas é uma função orgânica bastante importante, mas que causa bastante confusão com a nossa outra função, a função amina, certo? Então, é de praxe, pessoal, não se preocupem, né? Causa bastante confusão mesmo. O importante é vocês aprenderem direitinho como que diferencia uma função da outra, certo? Lembrando que as aminas, elas são funções orgânicas derivadas da amônia, né? Lembram lá que a amônia tem seus 3 hidrogênios e a partir que esses hidrogênios são substituídos por grupos orgânicos, vão formando aí as nossas aminas, né? Já as nossas amidas, elas são uma função carbonilada, ou seja, apresenta-se a carbonila conectada diretamente ao átomo de nitrogênio. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês conseguirem diferenciar uma função da outra, certo? As amidas é uma função carbonilada, as aminas não, né? Então, tudo bem? Então, é importante vocês terem isso em mente, certo? Para conseguir diferenciar uma função da outra. A literatura utilizada na aula de vocês foi essa aqui, certo? Se vocês quiserem aprofundar mais o conhecimento, mais os estudos, podem acessar esses links. E a nossa aula termina. Bons estudos para vocês. A gente se encontra na próxima aula. A gente termina hoje os nossos estudos sobre as funções orgânicas, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido. Se não ficou muito claro, eu espero que vocês revejam a aula novamente, né? Revejam as aulas anteriores para vocês ficarem craques aí em identificar todas as funções orgânicas, certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar a isomeria, certo? Que também é um assunto bastante interessante e que também é cobrado nas provas, certo? Então, bons estudos e até mais!